Sejam muito bem-vindos ao EAD Unifatece. O futuro já começou. Essa frase nunca foi tão verdadeira. A gente está vivendo a maior revolução tecnológica que a humanidade já viu. São novas formas de trabalhar, de empreender, novos jeitos de se comunicar, novas maneiras de ensinar e de aprender. E você está de parabéns por fazer parte dessa revolução digital aqui no Centro Universitário Unifatece, uma instituição de ensino inovadora e acessível que está levando educação de qualidade para todo o Brasil. Nossa rede de polos parceiros não param de crescer. Já estamos presentes em todas as regiões do país. Ofertamos mais de 200 cursos de graduação e pós-graduação nas modalidades EAD e semipresencial. Com metodologia flexível e inovadora, nossos cursos estão organizados em trilhas de aprendizagem que facilitam o desenvolvimento acadêmico dos alunos de forma intuitiva e dinâmica. Além disso, nossos estudantes têm suporte e acompanhamento pedagógico constantes com o melhor time de professores e tutores do Brasil. E para os cursos e disciplinas que necessitam de atividades práticas presenciais, a gente criou os megapolos que contam com uma infraestrutura inovadora, com laboratórios totalmente equipados e tutores especializados. Viu só? É por isso que a EAD Unifatece é nota máxima no MEC. Centro Universitário Unifatece, fazendo o seu futuro. Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa aula de Ecologia Geral. Eu sou a professora Bianca, mas antes eu preciso me apresentar. Eu sou engenheira agrônoma, especialista em educação ambiental e estou finalizando o meu mestrado na área de agroecologia. A área da ecologia é um assunto muito importante, né, que nós precisamos sempre ressaltar aí todos os dias, por conta do que vem acontecendo nos nossos dia a dia, né, e tudo que estamos enfrentando aí com o ecossistema. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é a fragmentação de ecossistemas, né? Divisões de terrenos, divisões de áreas, hectares, alqueires, tudo isso se resulta em fragmentações do nosso ecossistema. A fragmentação de ecossistemas é o processo pelo qual habitats naturais contínuos são divididos em fragmentos menores e isolados devido à atividade humana, como a urbanização, desmatamento e construção de estradas. É muito comum, né, nós encontrarmos aí nos nossos dia a dia, né, nos dias de hoje, as divisões de áreas. Isso acaba afetando muito o nosso ecossistema, né? Às vezes pode ser que não, mas existem situações de formas totalmente irregular que eles fazem divisões de áreas ilegais, que não é permitido, acaba afetando ali nascentes, né, produções animais, lavouras, florestas, entre outros fatores. Causas da fragmentação do ecossistema. A urbanização, né? O crescimento urbano descontrolado leva à conversão de áreas naturais em zonas urbanas e fragmentando os habitats. É muito comum nós encontrarmos áreas, né, de urbanização que vêm invadindo o meio rural, florestas, o campo e causando grandes estragos aí na nossa natureza, né? Intervindo na nossa natureza de uma forma regular ou irregular. Mesmo sendo regular, nós sabemos que a quantidade de pessoas que vem nascendo, né, crescimento populacional, isso vai, de certa forma, interferir nisso e não temos para onde correr. É necessário acontecer essa intervenção urbana. Então, por conta disso, nós precisamos ter outros cuidados, já que esse ponto não tem como ser barrado. A agricultura, né? A expansão agrícola leva ao desmatamento, deixando apenas pequenos fragmentos de habitat entre as áreas cultivadas. Bom, nós precisamos entender que na agricultura existem desmatamentos legais e desmatamentos ilegais. Ah, professora, por que existem desmatamentos legais? Nós temos uma grande quantidade de leis que precisam ser seguidas, né? De preservação ambiental, da água, do solo. E dentre essas leis sendo cumpridas, o desmatamento da área pode acontecer, porque sabemos que isso não vai interferir naquele local, naquele habitat, né? Mas infelizmente ainda acontece uma grande quantidade de desmatamento de forma ilegal, causando grandes problemas, né, para o nosso dia a dia. E a infraestrutura. A construção de estradas, represas e outros projetos de infraestrutura fragmentam os habitats e interrompe as rotas de migração animal. Não sei aí onde vocês residem, mas aqui em Paranavaí, na nossa região, está sendo muito comum encontrarmos onças
próximos à cidade, né, encontradas em sítios próximos à área de urbanização, por conta dessa infraestrutura, né, a construção de estradas e represas e outros projetos de infraestrutura que fragmentam habitats e interrompem as rotas de migração animal. Quanto mais a área urbana invade a natureza, mais os animais vão acabar recuando, né, para a urbanização. É muito comum encontrarmos cobras, né, entre outros animais aí silvestres, no nosso dia a dia aí, né, na nossa área da sociedade, dentro da urbanização. Vamos falar sobre as consequências da fragmentação do ecossistema. Esses pontos que eu citei no slide anterior são alguns, né? Vamos aprofundar um pouquinho mais sobre o assunto. A perda do habitat natural. A fragmentação reduz o tamanho dos habitats, colocando em risco as espécies dependentes dessas áreas para sobreviver e se reproduzir. Bom, como eu citei, né, ultimamente tem sido muito comum encontrarmos animais silvestres nas áreas urbanas. Muitos que encontram acabam entrando em contato com Defesa Civil, Corpo de Bombeiro, eles fazem o recolhimento da forma correta desse animal e devolvem eles para a área, né, que eles residem ali, a área de nascimento deles. Mas, infelizmente, não é todos que têm essa atitude, eles acabam matando, né, os animais, acabam entrando em extinção, né, colocando em risco as espécies. Pode parecer que não, mas isso acontece. As caças, né, de forma totalmente ilegal também, isso vem acontecendo muito nos últimos tempos, porque muitas pessoas usam isso como um esporte. Mas, na verdade, vocês precisam entender que estão intervindo de forma totalmente irregular, né, o habitat natural ali dos animais. O aumento do isolamento. Os fragmentos isolados dificultam a movimentação das espécies, limitando o fluxo genético e aumentando os riscos de extinção local. Quando você reserva uma área ambiental ali, né, que existe os animais, você acaba intervindo ali a forma que os animais podem se deslocar, né, prendendo ali, cercando aquela área, acaba interferindo ali no desenvolvimento do animal, né, busca de alimentação e tudo mais. A degradação dos ecossistemas. A fragmentação pode levar ao declínio da saúde e resiliência dos ecossistemas, resultando em mudanças negativas nas funções ecológicas. Nós temos vários fatores, né, que podemos citar em relação à degradação dos ecossistemas, principalmente questão de aplicação de forma incorreta dos herbicidas, né, que acontecem ter aplicações de forma correta, mas também, infelizmente, temos vários produtores rurais aí que fazem aplicação de forma incorreta, manejo de solo de forma incorreta, né? Infelizmente, isso aí vem causando a degradação do nosso ecossistema. A importância da conectividade do nosso ecossistema. Promove o fluxo genético entre populações, evitando a endogamia. Permite a dispersão de polinizadores e sementes, ajudando na regeneração das áreas degradadas. Nós sabemos, né, que existem os polinizadores, né, as abelhas, os beija-flores que levam ali as sementes, né, o pólen de uma planta para outro ambiente, fazendo aquele pólen reflorescer em outro local, para vocês entenderem a tamanha importância, né, do nosso ecossistema. Contribui para a resiliência dos ecossistemas diante de mudanças climáticas e perturbações. E facilita a movimentação de animais como migrações sazonais e busca de recursos alimentares. Foi como eu citei, né? Se você fecha ali uma área que existe animais, você acaba evitando ali a busca dos animais, né, dentro dos seus recursos alimentares, e isso acaba afetando o desenvolvimento daquele animal também. Vamos falar sobre as definições básicas, né, da fragmentação do ecossistema. O que seria isso? Refere-se à divisão de habitats naturais em partes menores e isoladas devido a atividades humanas, como a urbanização, a agricultura, a infraestrutura. Isso leva à redução do tamanho e da continuidade dos habitats. Bom, nós precisamos entender que não é porque está dizendo aqui, né, que devido às atividades humanas, como a urbanização, a agricultura e a infraestrutura,
que totalmente errado, né, ter essa divisão, essa fragmentação do ecossistema dentro da agricultura, urbanização. Não, nós precisamos entender que existem leis a serem cumpridas. Se você está fazendo todo um procedimento dentro de todas as legislações ambientais, você não está intervindo de forma ilegal, de forma incorreta, de forma que vai agredir o ecossistema. Como vocês podem perceber aqui nessa imagem, né? Como eu citei, nós temos esse ambiente aqui que tem os animais de forma central. Quando você divide, né? Você acaba dividindo essa área em dois ambientes, que às vezes alguns animais que estão aqui dependiam desses aqui de cima, né? Entre outros pontos que vai acabar intervindo no desenvolvimento do nosso ecossistema. A conectividade é a capacidade de troca de fluxos genéticos, movimento de espécies e fluxo de energia entre diferentes partes de um ecossistema ou entre ecossistemas próximos. Bom, foi como eu citei, né? Às vezes algum animal que está aqui nessa área precisa de outro aqui para desenvolvimento genético, não é possível esse acesso e acaba aí, né, afetando o desenvolvimento dos nossos animais que contribuem para o ecossistema. Exemplos de fragmentação: degradação de florestas tropicais, isolando a população de animais ou o impacto de rodovias que dividem os habitats terrestres. Imaginem só, uma rodovia passando aqui no meio dessa área. Aqui existem florestas, existem os animais, né, as espécies interiores, as espécies da borda. Aí, de repente, o pessoal resolve passar uma rodovia aqui dentro. Imaginem o quanto isso vai intervir, né? Espécies de interior e espécies de borda. Vamos entender o que é isso. As espécies de interior e espécies de borda são conceitos ecológicos relacionados à influência da fragmentação de habitats sobre a distribuição das espécies em um ecossistema. As espécies de interior são aquelas que têm uma preferência por habitats mais amplos e contínuos. Essas espécies tendem a prosperar no centro de grandes áreas de habitat não fragmentados. Bom, nós entendemos claramente que as espécies de interior vão habitar nessas áreas assim, né, de árvores mais concentradas, como vocês puderam perceber. E as espécies de borda, o que seriam essas espécies? Conceitos ecológicos relacionados à influência da fragmentação de habitats sobre a distribuição das espécies em um ecossistema, né? Elas geralmente possuem adaptações que lhes permitem lidar com as condições específicas desses habitats, mais estáveis com competição por recursos e interações naturais. Já essas espécies, elas vão estar habitando no geral, né? Sem estar em áreas totalmente concentradas. As espécies de borda, ainda falando sobre as espécies de borda, né? Por outro lado, são aquelas que preferem ou são especializadas em habitats de transição, como as bordas entre diferentes tipos de habitats ou entre áreas fragmentadas e contínuas. Ó, aqui nessa imagem, como vocês podem perceber, né, existe um ecossistema avariado, né? Espécies vegetais se tornam mais raras, de menor porte ou perdem sua função ambiental quando são desmatados cerca de 2/3 da mata original. Nessa primeira imagem aqui, mais de 40% da cobertura florestal, né? Aqui embaixo está escrito assim: com a preservação de pelo menos 40% da vegetação original, a floresta é rica em árvores grandes com frutos cujas sementes são dispersas por mamíferos e aves, como eu citei, né? Os beija-flor, as abelhas, como antas, cutias e tucanos também. No ambiente sombreado, anfíbios e répteis evitam um calor excessivo. Entenderam o que é o nosso ecossistema? Eles conseguem sobreviver entre si, né? Gerar ali a sua vida, sua alimentação, seu desenvolvimento. Já na segunda imagem, menos de 40% de cobertura florestal. Olha para vocês verem a diferença dessa área verde mais escura, aqui está bem mais reduzido, né? Quando os desmatamentos é excessivo, a vegetação se caracteriza por árvores menores e com menos frutos, tomadas por trepadeiras, né? Animais frugívoros tornam-se raros, proliferam invertebrados que consomem semente e folhas. Apenas os anfíbios grandes e répteis pequenos substituem, né, esses animais. E ainda falando sobre a espécie de borda.
podem se beneficiar das condições únicas encontradas nessas áreas de borda, como maior disponibilidade de recursos ou nichos ecológicos menos preenchidos. Como eu citei, né? Eles têm uma amplitude maior ali de área, é o que eles precisam para sobreviver. Causas da fragmentação. Bom, vamos lá. A expansão urbana e o crescimento populacional, né, como eu citei, aqui na imagem deixa bem claro, né, um desmatamento acontecendo aqui, os animais indo para a área urbana, né, como vocês podem perceber aqui, uma grande quantidade de desmatamento acontecendo, provavelmente essa área será tomada por uma urbanização. O aumento das cidades e infraestruturas humanas reduz a área disponível para os habitats naturais. Foi aquele ponto que eu citei, né? Que é muito comum nós encontrarmos animais silvestres indo para a área urbana. Sobre a agricultura intensiva e desmatamento. A conversão de terras para a agricultura e a remoção de florestas diminuem os habitats naturais, que também é este caso, né? Essa área pode estar sendo desmatada por ser invadida de forma urbana, né? Ou por conta da agricultura, né? Um intensivo desmatamento ali, né? Para ter lavouras aqui nessa área principalmente. A infraestrutura linear, o que seria isso? Estradas, ferrovias e outras infraestruturas fragmentam os ecossistemas, isolando a população animal, né? Lembra aquela imagem que eu citei ali, que tinha uma área, imaginem só uma rodovia passando no meio daquela área, né? Seria isso aqui, ó, a infraestrutura linear. As mudanças climáticas, algo que nós estamos encontrando com muita facilidade, né? Mudanças na temperatura e nas chuvas podem levar ao deslocamento de habitats e alterar as distribuições das nossas espécies. Os efeitos sobre a nossa biodiversidade, a perda de habitats e diversidades. Fragmentação reduz a área total dos habitats e limita o número de espécies que podem ser suportadas. Foi como eu tinha citado, né? Se existe uma fragmentação daquela área, vai limitar os habitats que constam ali, principalmente os animais, né? Que dependem um do outro, dependem de buscar a sua alimentação. Isolamento populacional. As populações isoladas têm menos oportunidade para a troca genética, levando à redução da variabilidade genética e o aumento de risco de extinção. Também foi como eu citei, né? Se um animal depende do outro ali para reprodução genética, essa área foi dividida, teve a fragmentação, essa reprodução infelizmente não vai acontecer, né? E para vocês entenderem o quanto essas fragmentações de forma incorreta acabam interferindo no nosso ecossistema. Ainda sobre os efeitos da biodiversidade. O efeito da borda, né? A interface entre diferentes habitats criam condições ambientais distintas que podem afetar as espécies sensíveis à extinção local e global. A fragmentação pode levar à extinção de espécies em determinadas áreas, o que pode ter um efeito cascata nas cadeias alimentares e nos ecossistemas como um todo. Bom, vamos entender melhor esse ponto de extinção local. Eu vou ler mais uma vez, tá? A fragmentação pode levar à extinção de espécies em determinadas áreas, o que pode ter um efeito cascata. O que seria esse efeito cascata? Seria de forma sucessiva, né? Existe uma falta de uma espécie animal aqui que precisa reproduzir, né, do outro animal, isso vai refletir em outro animal, e isso vai ser sucessivo. Isso que é o nosso efeito cascata. Impactos sobre preços ecológicos, né? A alteração nos fluxos de energia e nutrientes. Fragmentação pode interromper o fluxo natural de energia e nutrientes, afetando a disponibilidade de recursos. Interrupção de interações ecológicas. A fragmentação pode dificultar a movimentação de animais para reprodução, alimentação e migração, prejudicando a interação como polinização e a predação. Bom, foi tudo o que eu disse, né, anteriormente. Esse segundo tópico aqui se resume em basicamente tudo que eu falei para vocês sobre a falta de reprodução, né? A divisão ali da área, o cercar um animal, né, dentro de uma área que não vai ser da forma correta também. Ainda sobre os impactos dentro dos processos ecológicos. Mudança nos regimes de incêndio e hidrologia.
A fragmentação pode alterar padrões naturais de fogo e fluxos de água, impactando a dinâmica dos nossos ecossistemas. É muito comum também encontrarmos queimadas, né, de grande extensão. Vocês podem ter certeza que essas queimadas de grande extensão acontecem por conta do nosso intenso calor, né, intensa seca que muitos lugares estão passando. E a fragmentação, né, que acontece ali daquela área, acaba tendo problemas que interferem nos padrões naturais de fogo. Consequências para a saúde do nosso ecossistema. A redução da resiliência dentro do nosso ecossistema fragmentado tem menor capacidade de se recuperar de distúrbios como doenças ou mudanças climáticas. Sobre os riscos de invasões biológicas, né? A fragmentação pode facilitar a disseminação de espécies invasoras que se aproveitam das áreas de fragmentação. Desequilíbrios na cadeia alimentar. A fragmentação pode levar a mudança nas relações entre as espécies, afetando as cadeias alimentares e os níveis tróficos, né? Às vezes a gente tem um pouquinho de dó de estar vendo ali, né, um animal buscando sendo buscado por sua presa, né? Mas infelizmente isso faz parte felizmente isso faz parte da cadeia alimentar, é algo natural, é algo que precisa acontecer, e tendo esse desaparecimento desses animais, né, silvestres, acaba interferindo também dentro da nossa cadeia alimentar. As implicações para serviços ecossistêmicos. A perda de conectividade pode afetar serviços como a polinização, purificação de água e a regulação do clima também. Vamos falar sobre estratégias de mitigação. O que seria isso? Nós temos aí as divisões, né, da mitigação entre corredores ecológicos e áreas protegidas, né? Estabelecer corredores que conectam fragmentos e criam reservas protegidas, ajudando a promover a movimentação das espécies. Aqueles corredores verdes, né, que nós somos acostumados a ver aí quando nós vamos passear em um bosque, né, em algumas áreas, são esses corredores ecológicos. Eles ajudam, né, no desenvolvimento ali, a movimentação da espécie, e isso tem uma grande importância, né, na reprodução alimentar e todo o desenvolvimento do nosso habitat natural. A restauração de habitats e reflorestamento. Restaurar áreas degradadas e plantar árvores ajuda a aumentar a continuidade dos habitats. Aqui em Paranavaí, na nossa unidade matriz da Unifatesc, nós tivemos um projeto que sempre buscamos fazer ele retornar a acontecer, que chama Adote uma Nascente. Esse Adote uma Nascente, nós buscamos uma grande quantidade de alunos, né, que vai na nascente que existe ali na nossa unidade, né? Para quem não sabe, a nossa unidade é construída dentro de uma APA, área de preservação ambiental, mas teve a construção de forma legal. Todas as documentações foram disponíveis, fez uma construção que não afeta a área de preservação ambiental, mas ali consta uma nascente. Esses alunos vão lá e plantam uma árvore, né? Restaurando os habitats e o reflorestamento. Busquem fazer esse projeto aí na cidade de vocês, onde vocês residem. Podem criar um projeto de extensão com o seu professor, seu coordenador, né? Isso vai ajudar a área que você reside e gerar um projeto de pesquisa para você também dentro do seu meio acadêmico. Planejamento urbano sustentável. Incorporar a conservação da biodiversidade em planos urbanos ajuda a minimizar os impactos da expansão urbana. Gestão adaptativa. Abordagens flexíveis que se ajustam com base nas mudanças observadas podem ser eficazes na mitigação dos efeitos da fragmentação. Esse planejamento urbano sustentável, muitas empresas, muitos profissionais têm utilizado ele de forma frequente, né? O que seria a sustentabilidade? Meios, né, de urbanização, de crescimento de urbanização, até mesmo construções que não afetam, né, não agridem o meio ambiente. Coisas reutilizáveis, reciclagem, né? De forma sustentável, sempre pensando no melhor para o nosso futuro. Vamos falar sobre a estrutura celular, desenvolvimento de uma planta. Recentemente eu tive um questionamento de um aluno, a diferença entre um sistema, né, estrutural do ser humano, né, desenvolvimento do ser humano e de uma planta. Por mais que a diferença é grotesca se tratando de um ser humano e de uma planta,
são muito semelhantes, todo o desenvolvimento, a divisão de células, a reprodução, o DNA, tudo isso é muito semelhante. Então vocês podem perceber que vão encontrar assuntos aqui que também podem se tratar do nosso corpo humano. Tecidos vasculares em plantas, o que são esses tecidos? O xilema e o floema, né? Nós temos as funções gerais aí, desempenham papéis essenciais no transporte interno de substâncias nas plantas vasculares, o xilema e o floema. O que seria o xilema, né? Funções principal, transporta água, sais minerais e nutrientes inorgânicos da raiz para outras partes da planta, né? O xilema vem lá debaixo da planta e transporta todas essas substâncias até o topo da nossa planta. Componentes, as células mortas como traqueídes e elementos de vaso, faz parte dos componentes do xilema, né? O que seria a lignina? Substância que confere rigidez às paredes celulares, fornecendo suporte estrutural. O que seria o floema? A função principal do floema é transportar produtos orgânicos como açúcares, aminoácidos das folhas para outras partes das plantas. Já o xilema, ele vem de baixo para cima. Já o floema, como vocês podem perceber, ó, das folhas para as outras partes das plantas, vem de cima para baixo. Componentes, as células vivas, incluindo células parenquimáticas, né? Células companheiras e elementos de tubo crivado. O que seriam essas células companheiras? Desempenham um papel crucial no suporte metabólico e no controle do transporte de nutrientes. O que seria interconexão e feixes vasculares? Os tecidos vasculares, xilema e floema, formam os sistemas de conduções conhecidos como os feixes vasculares. Esses feixes percorrem toda a planta, garantindo a distribuição adequada de água, nutrientes e produtos orgânicos. Vocês conseguem perceber a semelhança de um sistema, de um corpo humano para da planta? Toda ali a divisão, né, transporte de água, de nutrientes, de sais minerais. É muito interessante quando nós conseguimos entender esse assunto. A importância: permitem a sobrevivência e o crescimento saudável das plantas vasculares, facilitam a adaptação e diferentes condições ambientais por meio do transporte eficiente dos dos recursos essenciais das plantas. Vamos falar sobre a evolução das plantas. A teoria da endossimbiose ou teoria endossimbionte. É o mesmo termo, a mesma função, é a mesma coisa, os dois termos se expressando de formas diferentes, tá? A origem eucariótica. Células eucarióticas originam-se da simbiose entre células procariontes. O que seria a endossimbiose, né? A teoria endossimbiótica. Células precursoras procariontes foram englobadas por outras células, estabelecendo uma relação simbiótica. Organelos como vestígios. Mitocôndrias e cloroplastos são vestígios de células procariontes englobadas responsáveis por funções específicas. Evidências moleculares, similaridade genética e a presença de DNA próprio em mitocôndrias e cloroplastos apoiam a teoria. Já a endossimbiose serial sugere que esse processo ocorreu múltiplas vezes, contribuindo para a complexidade das células eucarióticas. Muita gente se surpreende quando nós falamos sobre a presença de DNA, né, das plantas. Busquem procurar uns vídeos que se tratam sobre extrações de DNA das plantas. É muito interessante o processo de extração de DNA do morango, DNA da banana. É um processo bem simples que você pode fazer aí na sua casa. Não é necessário muitos equipamentos. Façam um experimento, se der tudo certo, vocês fotografem. Não é obrigatório, é para conhecimento de vocês. Fotografem e mandem para nós, partilhem esse momento com a gente, que eu tenho certeza que vai ser muito bacana para vocês. Simbiogênese. Evolução através da fusão de organismos distintos em relações simbióticas. A aceitação e evidências. Inicialmente controversa, a teoria ganhou aceitação com base em evidências acumuladas, como a presença de DNA mitocondrial e cloroplastidial. Vamos falar sobre streptofita. O que seria a streptofita?
Definições e grupos taxonômicos. Streptofita é um grupo de organismos que inclui plantas terrestres, xarófitas e algumas algas verdes, plantas terrestres, tá? Gravem isso. Ela pertence ao reino Plantae. Características distintas dessas plantas terrestres: presença de celulose nas paredes celulares, capacidade de realizar meiose com esporos, presença de clorofila A e B nas células também. O que seriam as xarófitas? Algas verdes que compartilham um ancestral comum com as plantas terrestres, encontradas frequentemente em ambientes aquáticos. Vocês lembraram, né? Ali a anterior, né? Nós estávamos tratando das definições taxonômicas da Streptofita, né? Que ela pertence ao reino Plantae. E agora nós estamos falando já das xarófitas. Vamos falar sobre as plantas terrestres no geral, né? As embriófitas, um subgrupo das Streptofitas que eu citei anteriormente. Parece ser complicado, muito nome, mas quando você monta ali um mapinha mental, esquematizando a função de cada nome, cada função, é bem fácil de memorizar, tá? Inclui uma variedade de plantas que crescem em ambientes terrestres. Desenvolveram adaptação como raízes e cutículas para sobreviver em ambientes sem águas constantes. O desenvolvimento de raízes e cutículas para sobreviver em ambientes sem águas constantes é muito comum nós encontrarmos essa situação nos cactos, né? Importância evolutiva. A evolução da Streptofita é crucial para compreender a transição bem-sucedida da vida aquática para a terrestre pelas plantas. Essa transição teve impactos significativos nos ecossistemas terrestres e na nossa biodiversidade global. Aqui eu deixei algumas referências para vocês, né, de livros que são bem importantes, o que a biodiversidade tem a ver com isso. O Cerrado, Te Quero Bem, esse livro eu acho muito bacana. Esses livros aqui eu retirei algumas imagens que eu apresentei para vocês aqui nos nossos slides. Aí temos também imagens do livro Distribuição do Habitat Natural, né? Mas eu quero falar para vocês sobre esse livro aqui, ó, Ecologia e Sustentabilidade. É muito importante vocês sempre estarem visualizando, tirando todas as dúvidas de vocês dentro desse livro Ecologia e Sustentabilidade. Aqui ele explica bastante tudo que eu citei aqui anteriormente, como funciona o ecossistema, né? O que é sustentabilidade, a importância da sustentabilidade. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu projeto do mestrado, né? O que ele refletiu na ecologia ali para mim, fez ter uma visão diferente da nossa ecologia. Infelizmente, nós vivemos em um país totalmente atípico, né? Que existem pragas aí nas lavouras 365 dias do ano. Estou falando de um estudo de agroecologia que eu, como agrônoma, estou finalizando meu mestrado nessa área. Nós entendemos que essas pragas 365 dias do ano interferem nas lavouras e nas percas financeiras, principalmente, né? Porque quando você deixa uma lavoura ali sem a devida aplicação, as pragas, né, infelizmente vêm destruindo tudo, acabam perdendo aí de forma financeira. É muito difícil nós encontrarmos produtores rurais que queiram deixar a sua lavoura vivendo de forma ecológica. Por quê? Porque ali você não vai aplicar nada, não tem o que ser aplicado a não ser produtos naturais. Existem estudos que comprovam que produtores de pequeno ou médio porte já conseguem manter as suas lavouras de forma ecológica. A lavoura de forma ecológica, ela infelizmente também não tem um resultado muito preciso, muito rápido, como a nossa exportação precisa, né? Para quem não sabe, o Brasil é a fazendinha do mundo e nós trabalhamos muito com exportação e importação de produtos agrícolas. E, infelizmente, a ecologia ainda não dá esse resultado rápido quanto a exportação precisa. Mas no exterior, esses produtos, esses cultivos ecológicos já têm tido muito resultado e faz muita diferença. Então nós acreditamos e esperamos que pesquisas futuras, né, nós podemos aí alcançar essa grande porte de lavouras ecológicas aí, sem ter essas percas, esses controles ambientais. Algo que vocês podem perceber que tem sido muito utilizado nos últimos tempos, que é
um meio ecológico, né, de retorno para nós são os óleos essenciais, a extração dos óleos, né, a utilização desses óleos. Sabemos que precisa ter um mínimo cuidado, porque algumas pessoas têm reações alérgicas, mas são muito importantes, né? Nós temos aí muitos resultados de pesquisas que comprovam doenças físicas, doenças emocionais também, que têm sido curadas com a utilização dos óleos essenciais, né? Muitos ambientes aí, muitas cidades, existem as terapias com os óleos essenciais. Então, tudo isso são recursos ecológicos para nós, né? Esses meios naturais que nós buscamos utilizar, ingerir, fazendo bem para a nossa saúde, para o nosso corpo, é sempre importante utilizarmos os nossos meios ecológicos que estão disponíveis para nós, para entendermos o valor do nosso meio ambiente, do nosso habitat, né? E sempre preservar da melhor forma possível. Pessoal, por hoje é só. Agradeço a disponibilidade de vocês de estarem assistindo a nossa aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Aqui está o nosso Instagram, o meu LinkedIn. Podem entrar em contato comigo pelo LinkedIn, caso vocês queiram fazer alguns projetos voltados para a área ambiental. Projetos de pesquisa, né? Projetos de iniciação científica. Vai ser muito bacana aí estar atendendo vocês. Muito obrigada e até mais.